Pessoal, boa tarde. Meu nome é Jean, fico como coordenador de marketing para a marca NK, trabalhando tanto a parte de marketing, tanto a parte técnica de ensilagem, né? Então, hoje fico em Londrina, atendendo todo o Brasil e um pouco do Paraguai, onde a gente tem um time lá também, que tem uma área muito representativa de silagem, onde a gente consegue suportar nosso time. E hoje, né, fizemos o convite para o professor Gustavo, já de antemão, muito obrigado por aceitar, Gustavo. A gente já segue o Gustavo aí com os trabalhos focados em silagem, desde o início da sua carreira, aí, então hoje é uma das referências que a gente tem nesse mercado de silagem, construindo tanto essa bagagem, esse conhecimento do campo mesmo, e essa parte da literatura, né, ele vai comentar muito bem aí. Então, professor Gustavo, muito obrigado por aceitar nosso convite. A gente fica junto com o nosso portfólio, a gente tenta sempre suportar nosso cliente, levando informação de qualidade para que ele consiga extrair, né, tanto qualidade, tanto produtividade dos nossos híbridos, para que ele leve a rentabilidade, seja na pecuária de leite, né, ou seja na pecuária de corte, que cada vez mais vem crescendo essa pecuária intensiva, né, onde a gente, além da genética, a gente também tem uma nutrição cada vez mais forte para suportar essa crescente com essa genética que a gente vai converter em leite ou converter em carne. Então, Gustavo, não vou me delongar aqui, hoje a gente está com a gente o Plínio, ele vai se apresentar também em seguida, a Dai, e, pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente tem aqui embaixo, né, Q&A, né, então vocês podem abrir e mandar suas dúvidas, as suas perguntas, no final a gente vai tirar. Após o Gustavo, o Plínio vai entrar com o nosso portfólio, e em seguida a gente vai ter duas dinâmicas, né, uma dinâmica onde o professor Gustavo ele tem um e-book, ele vai comentar um pouco mais, então, em parceria com ele, a gente vai disponibilizar 3 materiais um material bem completo de silagem. Então, serão 4 perguntas, onde essas perguntas são relacionadas ao conteúdo que a gente vai passar hoje. Então, quem responder de maneira mais rápida e certo, obviamente, né, a gente vai disponibilizar esse e-book do professor, né, através da consultoria que ele faz. E, no final, a pesquisa de satisfação. Gostaria muito que vocês respondessem. Para cada dia a gente está melhorando a nossa forma de atendimento, melhorando a nossa forma de levar informação para vocês, né, essa informação cada vez com mais qualidade, então a gente traz pessoas como o Gustavo para nos suportar com essa informação atualizada, e aí a gente continua nessa linha de raciocínio. Certo? Gustavo, obrigado novamente pelo convite, a palavra é sua, e aí quem tiver dúvida, tanto na parte do Gustavo, tanto da parte do Plínio posteriormente, no final a gente vai conseguir, né, tentar juntar todas aí, responder todo mundo, mas se a gente não responder, a gente manda via e-mail aí, ou entre em contato para tentar suportar as dúvidas. Professor, fique à vontade, novamente, muito obrigado, a gente é um fiel seguidor de seus trabalhos aí no campo, a gente fica muito feliz pelo convite, e posteriormente a gente pretende fazer muitos trabalhos junto aí. Então, está com você, a gente vai ficar só escutando aqui os conhecimentos para tentar absorver e levar isso para o campo. Conhecimento bom é quando a gente consegue compartilhar e consegue colocar em prática. Então, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Jean, pelo convite, Plínio, Daiane, todos aí que estão presentes hoje. Para mim é uma honra estar aqui. Já, a priori, eu tinha conhecido pessoalmente eu, Juno, que trabalha aí com vocês, numa feira lá em Pompéu, e fico feliz aí de estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento. Só queria, Jean, que você me confirmasse que está aparecendo a tela aí para todo mundo, se está tudo certinho. Beleza, sim, então. Certinho. Pessoal, para quem não me conhece, né, só para fazer uma pequena apresentação aqui, meu nome é Gustavo Salvati, eu sou zootecnista, formado aqui na Federal de Lavras, e comecei, a priori, né, meu pai tem propriedade lá no estado do Espírito Santo, e é técnico agrícola da Embrapa Gado de Leite, daí que veio a minha paixão por vaca de leite e gado de corte, e
depois eu fiz aqui minha graduação em Lavras, fiz meu mestrado aqui em nutrição de gado de leite, e depois eu tive uma imersão aí em silagem, né? Eu fiquei 1 ano como pesquisador convidado na Universidade de Wisconsin, em Madison, avaliando a qualidade da silagem do meio oeste americano, principalmente no que tange a digestibilidade de amido, como maximizar e potencializar a digestibilidade do amido. E depois eu voltei para o Brasil, fiz meu doutorado aqui, e aí o foco foi estritamente em como ajudar os produtores aqui de gado de leite, de gado de corte no Brasil, em quebrar melhor esse grão para aproveitar essa energia que está dentro dele, que muitas das vezes é perdida por falta de acompanhamento durante a colheita. Então, hoje a gente tem a Track and Feed, para quem não conhece, pode seguir, a gente tá presente no Instagram, no YouTube e no Spotify, que a gente posta bastante conteúdo, fazemos diferentes lives aí, sempre, toda segunda às 20 horas, para acompanhar um pouco do que a gente posta, as consultorias nossas e o material nosso. Então, eu convido, vou ficar muito grato aí de tê-los acompanhando a gente aí. E a ideia do nome é essa mesmo, né? Rastreando o alimento, é a tradução do nome aí, que a gente acredita, sabe que a alimentação é o principal custo de produção da atividade de gado de leite, de gado de corte, e que deve ser monitorado desde a semente, na hora que a gente está plantando lá, fazer esse plantio adequadamente, com as recomendações de um agrônomo, até o feitio do silo, né, para evitar perdas, que acontecem muitas, e a parte da nutrição de precisão, né, para a gente minimizar esse custo dentro da atividade. Até porque o que a gente controla é da porteira para dentro, né, o mercado a gente é um pouco refém, então, quanto que a gente puder melhorar nesse sentido é crucial. Bom, começando aqui, pessoal, gostaria já de introduzir para vocês uma plataforma que a gente faz parte lá também, que é o Guia da Forragem. Esse é uma plataforma online da Exalc, que ajuda você a ver, tem 15 locais de avaliação de híbridos por todo o Brasil, então te permite ver o desempenho desses híbridos em qualidade e produção por hectare. Quem tiver interesse consegue baixar isso aí gratuitamente. Só para divulgar aí, eu acho que é interessante, e eu acho que tem muito a ver aqui com a nossa conversa. Eu só pegando aqui um dado, né, de um pesquisador da Universidade de Illinois, que ele pontuou as 7 maravilhas para a produção de milho, né, quais são os 7 fatores que mais impactam. Eu achei interessante para trazer aqui para vocês hoje, e ele estratificou aqui a contribuição em porcentagem de cada fator. Então, a gente tem aqui o clima, contribui por 27% da produção do milho, adubação nitrogenada 26%, e o híbrido já vem aqui na 3ª posição, né, 19%. Então, é muito importante saber escolher o híbrido, se ele é o mais adequado aí para a sua região, para a gente ter, primeiro, já começar a acertar desde o plantio, né? Hoje, as consultorias que a gente tem rodado, o custo de produção da última safra, de 1 hectare de milho, ele girou em torno de R$10 mil. Então, se você escolher a semente errada, o híbrido que não produz muito, você pode estar impactando aí quase que 1/5 da sua produtividade. Então, tem que ficar atento nisso. E antes da silagem, vem a parte do híbrido. Para produzir uma boa silagem, você tem que ter conduzido uma boa lavoura. Quando a gente pega a silagem de milho planta inteira, pessoal, a gente pode dividir ela em 2 partes. A gente tem a fração vegetativa, que eu chamo, que corresponde a caule, folha, palha da espiga e sabugo, ok? Ela vai corresponder de 50% até 60% do peso seco da planta de milho, né? Claro que se não tiver acontecido seca, ataque de cigarrinha, ataque por outra praga qualquer, geada, qualquer intempérie que afete isso, ela vai ter essa proporção. E nessa fração vegetativa, a gente tem aí a fração que a gente chama de FDN, né, que vem nos laudos aí que você recebe dos seus consultores, né? O FDN nada mais é que a parede celular, né, a fibra em detergente neutro, é o teor de fibra da sua silagem. Ela varia normalmente de 40% a 50%, e basicamente o que compõe a fibra da sua silagem é a fração vegetativa, caule, folha, palha da espiga e sabugo.
Essa fibra ela pode ter uma digestibilidade de 40% a 58%, né? Digestibilidade é quanto que é aproveitado pelo animal, ok? Então, escolher o híbrido que tem uma digestibilidade de fibra melhor é importante, porque a gente só consegue atuar no híbrido. Atuar em digestibilidade de fibra depois fica complicado. A gente vai falar mais adiante. Tudo bem, a parte da maturidade da planta, escolher a hora de colher é um fator que afeta a digestão da fibra, mas de tratos culturais que eu conheço, a única coisa aí que pode ajudar a afetar aqui é o uso de fungicidas, melhorando a qualidade, evitando, né, que fungos ataquem a planta e a fibra acaba ficando com a qualidade melhor, com a digestão melhor. E então o híbrido é o principal ponto para a gente escolher híbridos com digestão de fibra melhor. O que isso impacta na prática, né? Eu que sou nutricionista, e para o pessoal, para o fazendeiro, o que isso impacta na prática? Me possibilita adicionar mais forragem na dieta. Se a minha forragem tem uma digestão de fibra boa, eu posso incluir mais. Se ela tem uma digestão ruim, por exemplo, uma silagem foi colhida com 45% de matéria seca, eu vou ter que pôr menos, porque senão vai travar o consumo. Né? O que é travar o consumo? Enchimento físico do rumen do animal. Porque eu estou pondo ali uma palha que demora a ser degradada. Quando eu colho a silagem de milho no ponto certo, com 35% aí de matéria seca, isso me permite adicionar mais na dieta. E quando eu adiciono mais na dieta, isso me barateia o meu custo. Tá? Então, esse que é o ponto importantíssimo. Só aqui mostrando para vocês um estudo lá da Universidade da Flórida, mostrando aqui o teor de fibra, né, aqui no eixo Y, e em cada ponto de colheita, ó, 30%, 35%, 40%, 45% de matéria seca. O que a gente observa? Que o teor de fibra ele cai. Gustavo, mas como assim? O milho é uma gramínea, e quando a gramínea envelhece, ela não vai aumentando o teor de fibra? Sim, mas o milho é uma gramínea que tem grãos, né? Então, nesse período aqui, o que está acontecendo? Está enchendo os grãos, e por isso que a fibra, a concentração dela, o teor diminui. O que isso quer dizer? Por exemplo, 100 gramas que uma planta ganha de massa, de peso, 70 gramas aqui está sendo amido, e 30 gramas está sendo fibra. Então, ela está ganhando fibra, porém o amido está ganhando uma proporção maior. E na hora que a gente põe na porcentagem, isso reduz. Tá? Mas aqui, depois dos 40% de matéria seca, essa deposição de amido cessa e aí a fibra volta a subir. Aí é o efeito reverso. Aqui a digestibilidade da fibra, né? A importância do ponto de colheita na digestão da fibra. Quando a planta está mais jovem, com 30% de matéria seca, a fibra digere mais, que é a digestibilidade em 30 horas de incubação no rumo. Depois, ao longo do tempo, ela vai caindo. Então, quando eu pego uma silagem passada, porque o meu prestador de serviço demorou ir lá colher, porque teve N problemas, ela vai ter uma digestão pior. Eu vou tirar menos energia da minha silagem, né? E vai limitar a inclusão. Às vezes eu poderia usar 50% da minha dieta de silagem, eu não vou poder, porque senão vai travar o consumo do animal. A outra fração que a gente tem dentro da planta de milho é a fração grãos, que ela corresponde de 40% a 45% do peso seco da planta. E isso vai conceder à planta um teor de amido de 30% a 38%. Via de regra, pessoal, o teor de amido é sempre menor do que o teor de fibra da planta, tá? A não ser que você colha mais alto, aumenta a altura da colheita, tá? Mas, naturalmente, o máximo que pode acontecer é empatar, mas se tiver o amido mais alto, pode desconfiar que colheu mais alto. O amido mais alto que a fibra, pode desconfiar que teve uma colheita com altura mais alta, tá? Bom, a parte de amido, o híbrido também é importantíssimo, né? Ele define qual vai ser essa produção de amido por hectare. E essa aí é onde a maior parte da energia da silagem vem. Então, a digestibilidade do amido que está dentro da sua silagem, ela varia de 80% a 98%, tá? E isso depende muito de vários fatores. Quais são eles? O tamanho de partículas que você quebrou esse grão na hora da colheita, o tipo de endosperma, a maturidade, que é a hora do ponto da colheita, quanto tempo você vai deixar estocado, e tem alguns aditivos que podem ajudar. Ok? A gente vai entrar um por um aqui para vocês, tá bom?
Só mostrando aquele gráfico, né, à medida que a planta envelhece com 30, 35, 40, 45% de matéria seca, o teor de amido sobe, mas depois ele desce, porque a planta aqui com 40% de matéria seca, via de regra, ela para de depositar amido ou começa a depositar mais lentamente, tá bom? E a fibra continua crescendo. Bom, ponto de colheita, o que nós da Track and Feed temos recomendado? Depende da máquina que você vai colher, tá ok? Então, a gente olha duas variáveis, teor de matéria seca e linha do leite. Tá? São as duas variáveis que a gente vai olhar. Aqui embaixo a gente tem a linha do leite, que é o quê? Essa linha que delimita onde já depositou de amido, que está sólido, da parte que está pastosa. Pode percebendo que o grão de milho ele parece um trapézio e ele vai encher da base maior, né, que é o topo, até a base menor. Tá ok? Ó, a gente vai acompanhando aqui. O ideal é você cravar a sua unha aqui para ver aonde que está essa divisão. Não confie apenas na cor. Tudo bem? Qual que é a vantagem da linha do leite, pessoal? Eu posso entrar lá na lavoura, sempre devido às bordaduras, né? Porque a planta que está na bordadura, ela não representa o todo. Então, ela pega mais luz, ela tem mais efeito do calor, tudo mais, né? Não tem sombreamento, não tem competição. Então, a gente pega as plantas do meio, né? Do talhão, colhe lá pelo menos umas 3, 5 espigas, quebra a espiga no meio, tira o grão e faz essa avaliação com a unha, para saber aonde que está a linha do leite. Ok? Qual que é a vantagem do linha do leite? Ela não dá marcha ré, ela não vai voltar. Se ela desceu até aqui, ela não vai retornar. Ok? Já não é o que acontece, por exemplo, com a matéria seca, que você pode ir lá colher a planta de manhã e ela está com orvalho, né? A outra medida que a gente faz, né, que colhe 10 a 15 plantas, pica ela e avalia a matéria seca. Só que o problema é que se você colher muito de manhã, no período da manhã até 10 da manhã, tem muito orvalho. Se choveu, interfere. A matéria seca pode flutuar. Então, o primeiro ponto que a gente avalia é o quê? É a linha do leite, do grão. E depois a matéria seca só para confirmar. Beleza? Quando eu colho com colhedora de arrasto, eu entro quando tiver com 1/3 da linha do leite, tá? Esse segundo grão aqui da foto, da esquerda para a direita. E aí, depois que eu vi que está com 1/3, eu vou lá e checo a matéria seca. Aí eu gosto de avaliar a matéria seca depois do meio-dia, né, para colher essas plantas, só para ter uma medida mais fidedigna. Tá, ok? Aí é importante olhar a matéria seca, sim. Então, eu olho esses dois pontos. Primeiro, eu vou monitorando a linha do leite. Na hora que chegou na linha do leite, eu faço a outra checagem da matéria seca. Mesma coisa, evito plantas da bordadura. A vantagem da gente fazer a matéria seca, quando ela é bem feita, é o quê? Eu consegui ter uma noção da minha janela de corte. Eu sei que a planta ela ganha meia unidade de matéria seca por dia, ou seja, 0,5 unidades percentuais. Então, aqui, ó, como a janela de corte para a colhedora de arrasto é de 30% a 34% de matéria seca, quer dizer que eu tenho 8 dias para colher esse talhão, tá bom? Essa é a vantagem da matéria seca, ela permite eu predizer a minha janela de corte. Então, primeiro eu uso a linha do leite, depois eu faço a matéria seca. Então, colhedora de arrasto é isso aqui. Colhedora automotriz, a gente tem recomendado entrar com 34% da matéria seca e metade da linha do leite. Metade da linha do leite seria o terceiro grão aqui da esquerda para a direita. Ok? E eu uso a mesma lógica. Eu entro na metade e saio com 3/4 da linha, né, que seria aqui o quinto grão aqui na escala que eu botei na foto aí da esquerda para a direita. Beleza? Só aqui mostrando novamente para vocês, aqui é um gráfico, né? Em amarelo está o teor de amido e aqui a matéria seca da cor verde. Então, a gente vai observando aqui que à medida que o milho vai descer na linha do leite, a gente está aumentando a deposição de amido. Beleza? E por que eu colho antes um pouquinho com a colhedora de arrasto? Porque ela não tem crack, ela não tem os rolos com friso para quebrar o grão. Então, eu tenho que entrar um pouquinho mais cedo. Gustavo, eu vou perder um pouco de amido? Vai. Igual a gente está vendo aqui, ó. Você vai entrar com 1/4, 1/3 da linha do leite, vai ter 28 de amido, 29. Você poderia estar colhendo com mais. O problema é que aqui eu consigo quebrar o grão. Não adianta eu ter muito amido e não quebrar o grão.
Por isso que eu escolho colher mais cedo, tá bom? Em compensação, você tem uma digestão de fibra um pouquinho melhor, aqui conforme mostrado aqui por essa figura, tá bom? Não compensa totalmente, mas pelo menos ajuda. Bom, então o primeiro ponto é o quê? O tamanho de partícula do grão, pessoal. O grão de milho, ele é composto por pericarpo, que é a casca do milho, uma casca fibrosa, endosperma, onde está o amido, e o germe, onde está o óleo. O amido, para ser digerido e aproveitado pelo animal, ele precisa que esse pericarpo, que é a casca do milho, seja quebrado. Caso contrário, ele não vai ser digerido. Esse é o ponto. E isso é definido quando? Na hora da colheita. E as pessoas têm pecado muito nesse sentido, né, de não monitorar a colheita. A mensagem principal dessa palestra vai estar ligada a isso. Põe uma pessoa full-time, tempo integral, para monitorar o processamento de grãos. Porque é uma semana que define um ano da sua propriedade, seja ela de leite ou de corte. Olha esse experimento que eu fiz na Universidade de Wisconsin, né? A gente pegou lá 80 grãos de diferentes híbridos inteiros e incubamos dentro das vacas no rumen das vacas fistuladas, e avaliamos quanto que desapareceu depois de 24 horas. O grão inteiro, nada. É o que acontece, você aí vê grão inteiro saindo nas fezes. Está perdendo o principal nutriente da sua silagem de milho. Para sair grão inteiro nas fezes, é preferível fazer silagem de capim. Você não está aproveitando o máximo, né? Você gastou R$10.000 por hectare para isso. Só fazendo uma conta aqui básica para você, uma vaca de leite comendo 10 quilos de matéria seca de silagem de milho, ela come quase 5 quilos a 6 quilos de fubá que está vindo dentro da silagem de milho. E às vezes você não está aproveitando isso, está saindo tudo nas fezes. Aí o que você vai ter que fazer? Repor via fubá, comprando isso do mercado, sendo que você já tinha isso dentro da sua silagem. Então, olha aqui o efeito. A gente picou em 2 pedaços, já subiu para 40% de aproveitamento. Picamos esses grãos em 4 pedaços, já subiu para 50%, 55%. Em 8, já foi para 60%. E aqui foi o limiar que a gente definiu, de ter pelo menos os grãos quebrados de 4 a 8 pedaços. 16, 32, os ganhos houveram, mas foram ganhos menores. A segunda barreira para degradar o milho nosso aqui, pessoal, o amido, é o quê? O nosso milho, aquele cortado longitudinalmente, a gente observa aqui que a gente tem um endosperma farináceo e vítreo. É onde fica o amido. Então, o farináceo é igual maisena. Ele é o da foto aqui de baixo no microscópio. Olha os grânulos de amido, estão totalmente descolados. Aqui a bactéria no rumen entra por todos os lados. A enzima lá no intestino, a alfa-amilase, no intestino delgado, entra por todos os lados. O problema é esse aqui, que é o endosperma vítreo, que ele tem um cimento aqui, que são proteínas chamadas prolaminas, no caso do milho chama zeína, que colam ele, né? E aqui o micro-organismo não entra. Então, o milho nosso brasileiro, ele tem mais esse tipo de endosperma. E é um problema. Como que eu corrijo isso? Quebrando o grão na hora da colheita e deixando que na hora do silo, as bactérias quebrem isso aqui para mim. O tempo de estocagem vai ajudar. Só que para a bactéria conseguir quebrar isso aqui, você tem que romper a casca do milho, que é o pericarpo, e o ideal é pelo menos quebrar ele em 4 pedaços. E só mostrando para vocês, vários milhos cortados aqui, transversalmente. Você consegue ver aqui, esse aqui tem uma borda vítrea e o meio maisena. Esse aqui, que é mais comum nos Estados Unidos, o milho todo maisena. E por fim, esse outro aqui, que é o milho para pipoca, né? Que tem que ser assim, ele é quase todo vítreo. Tá bom? E qual que é a questão disso aqui, A vitrosidade, que é quantos por cento que a gente tem desse endosperma laranjão aqui, ele aumenta à medida que o milho vai ficando mais velho na lavoura. Então, quando passa de 37%, 38% de matéria seca, passa aí dos 3/4 da linha do leite, nem com a automotriz você consegue quebrar. Por quê? Está ficando cada vez mais difícil, porque o grão está ficando mais duro. Aqui só mostrando para vocês o efeito, né, de ter
na hora da colheita, uma máquina que tem um cracker, que está aqui em linha pontilhada, e aqui a linha contínua, a máquina sem o cracker. E aqui no eixo X, o teor de matéria seca. O que a gente observa aqui? Ó, digestibilidade do amido. Quantos por cento do amido que estava na silagem foi aproveitado, né? Quando eu usei o cracker, eu puxei isso aqui quase em 6, 7 unidades que aumentou esse aproveitamento. Quando o amido o teor de matéria seca foi mais alto, aqui ó, com 36% a 40%, já diminuiu. Então, por isso que a gente tem que colher o milho aqui com a automotriz de 34 até 37, 38 no máximo, tá bom? Se eu quebrar o grão, pessoal, durante a colheita, o silo faz isso aqui para mim. Ele pega as bactérias do silo, comem toda essa proteína, que é esse cimento que está aqui colando os grãos de amido, e eles vão se descolando. Aqui é uma silagem com mais de 240 dias de estocagem no microscópio. Ou seja, vai ajudar você a aumentar a digestão do amido, mas você tem que quebrar o grão, senão o silo não faz isso. Só aqui um dado, uma meta-análise publicada no Dairy Science, que é a maior revista aí da nossa área de gado de leite, mostrando aqui, ó, aumentou o tempo de estocagem, olha o que aconteceu com a digestão do amido. Ela só aumenta, né, desde que o grão tenha sido quebrado. Bom, colheita no Brasil, pessoal, a maior parte dela é feita com o quê? Com colhedora de arrasto, e 10% com colhedora automotriz. Esses são os dados que a gente tem, né? Claro que tem aumentado mais o uso de automotriz. Dentro das automotrizes, a gente tem os crackers. Cada marca tem o seu tipo de cracker, né? O que muda entre esses crackers aqui? O cracker são 2 rolos que têm tamanhos diferentes, que giram em sentidos contrários, com diferentes velocidades para aumentar a fricção, e que eles têm diferentes geometrias dependendo da marca. Esses 3 aqui de cima só são os da Classic. O Classic, o Max e o Shredless, que é o mais agressivo de todos, né? Aqui a gente tem os da Krone, esses 3 aqui na segunda linha. Aqui a gente tem um da John Deere, tem um da New Holland e assim por diante. Então, o cracker não é tudo igual. Isso aí vocês têm que saber. E para vocês saberem qual que é o melhor, vocês têm que estar coletando dados aí na fazenda de vocês. Tá ok? Para a colhedora de arrasto, a gente tem essa peneira que vai no assoalho da máquina, que ajuda a processar um pouco melhor, até 34% de matéria seca, passando disso ela não adianta. E temos essa aqui, que é um cracker para colhedora que a Menta tem, né, para a colhedora de arrasto, que a gente fez experimentos e realmente quebra mais os grãos, tá ok? Quais são os fatores aí que influenciam o processamento de grãos? Temos diversos. Primeiro, para a colhedora de arrasto, né, o tamanho de corte. Quanto mais eu afino o tamanho de corte, maior a chance de eu quebrar os grãos, tá ok? Para a automotriz funciona da mesma maneira. Aqui é um exemplo de faca cega e faca amolada, mas vamos pegar aqui, ó, tamanho de partícula longo e curto, né? Quando eu tenho fibra mal picada ou tamanho de corte partícula longo, o que acontece, pessoal? Essas fibras longas, elas fazem um sanduíche no grão na hora que ele passa pelo crack e não quebra ele adequadamente. Outra questão é o quê? A automotriz, por exemplo, que muda o tamanho de corte dela é a velocidade que a máquina entra na roça. Então, quando o rotor de facas dela roda no RPM fixo, o que vai fazer ela picar mais longo ou mais curto é o quanto de massa que está chegando, a velocidade da massa que chega dentro dela. Isso vai depender do quê? Da velocidade que ela entra dentro da lavoura e a velocidade que roda aqueles tambores frontais dela. Então, quando ela está colhendo mais longo, está colhendo mais rápido. Mais rápido também, o grão passa mais rápido pelo crack. Isso também prejudica a quebra do grão. Então, são 2 fatores. Um, que a fibra longa faz o efeito sanduíche na automotriz, e outra também que o grão vai passar mais rápido e o crack vai ter menos chance de quebrar o grão. Beleza? A fiação de facas é importantíssimo, 1 a 2 vezes por dia, dependendo da necessidade, porque vai ter fibra desuniforme, e fibra desuniforme prejudica a quebra do grão. Maturidade da planta, quanto mais velha a planta, mais difícil picar a fibra. A gente observa isso, palha de espiga aparecendo, e o grão está mais duro. Então,
Por isso que eu falei aquele ponto de colheita lá no início. Processador de grãos, se tiver, vai ajudar muito. O cracker quebra mais o grão. Você tem que lembrar que na colhedora convencional, a gente tem apenas a faca, né, para fazer esse processamento. Então, naturalmente, ela vai ter menos chance de quebrar o grão. Imagina, num golpe de faca, conseguir quebrar o grão em 4 pedaços? Não vai conseguir fazer. Ok? Um tipo de processador, né, a gente viu que tem um cracker aí que ele é um pouco mais agressivo, né, os Shredley, aparentemente, são os que têm dado os resultados melhores. Lá na Colorado, que é a fazenda que fica em Araras, que a gente atende, inclusive é a maior do Brasil, né, tira 100 mil litros de leite por dia, a gente tem conseguido um processamento de 80%, 85% dos grãos quebrados em 4 pedaços. E a gente vai falar para vocês como é que monitora isso. Distância entre os rolos cracker, a gente preza que seja 1 milímetro a distância. Eu vou mostrar como é que você vê isso na máquina. Normalmente, às vezes, o operador quer abrir os rolos, porque vai desgastar menos os rolos, vai acelerar a colheita, para ele ir para o próximo cliente. O tempo de uso do cracker, né, se o cracker passar de 1000 horas, ele já não funciona bem. A diferença entre os rolos, né, porque os rolos giram em sentido contrário, com velocidade diferente. Quanto maior essa diferença de velocidade, melhor o processamento. E o tipo de endosperma do grão, né? O grão mais duro, com mais endosperma laranja, vítreo, é mais difícil de quebrar. Aqui a gente tem o display de uma máquina, né, mostrando aonde que fica a informação da distância entre os rolos. Está vendo aqui? Está 1,5 milímetros. Para o Shredley, que é esse processador, 1,5 está ok, está com processamento bom. Beleza? O tamanho de corte que a gente estava usando lá, 14 milímetros, também estava adequado. Então, a primeira coisa, se eu ver se o processamento está ruim, na automotriz, o que eu vou fazer? Reduzir a distância entre os rolos. Essa é a primeira atitude que eu tomo. Depois, se não resolver, que aí eu começo a reduzir o tamanho de corte. Né? Aqui, por exemplo, de 14 para 12, de 12 para 10, mas desde que a minha, vamos dizer assim, a minha pain state, que avalia o tamanho de partícula da fibra, esteja adequada. Ok? Aqui uma outra máquina, só mostrando para vocês, uma máquina de John Deere mais antiga, que a gente tem aqui, o tamanho de corte está 16 milímetros e a distância entre os rolos, 1 milímetro. Ok? Só para você saber como é que olha lá na prática. Parte de tamanho de partículas, como é que avalia? Eu uso esse conjunto aqui de peneiras da Penn State, tá bom? A peneira de 19, de 8, de 4 e o fundo, tá? Então, eu agito essas peneiras, isso aí tem na internet como é que faz essa agitação, lá no nosso site da Track and Fit também, nosso canal no YouTube, só dá uma olhada lá. E o que eu quero? Na peneira de 19, de 3 a 8% retido do peso. Na peneira de 8, eu particularmente trabalho com 65 a 70. Essas são as duas peneiras que eu olho, tá bom? Principalmente. Na peneira de 19, não adianta só olhar se está de 3 a 8%. Você tem que olhar como é que está a homogeneidade das partículas, tá? Então, eu queria partículas igual essas aqui que estão na tela do lado direito. Partículas que são de um tamanho aqui de 2 centímetros, de 1 a 2 centímetros e uniformemente picadas. Quando a gente já começa a ver essas palhas grandes, são 2 sinais. Ou a silagem está passada, acima por 40% de matéria seca, ou a fiação de facas é um problema. Então, essa peneira me ajuda a ver isso. Quando eu começo a ter pedaço de caule macetado e rosetinha de sabugo, igual essas aqui que vocês estão vendo, quer dizer que a faca e a contrafaca não estão bem ajustadas. Lembra? A colhedora funciona igual uma tesoura. Se você desalinhar a tesoura aí da sua casa, ela vai cortar o uniforme? Não vai. Então, esse é um sinal clássico também de regulagem de faca e contrafaca. E tudo isso aqui vai impactar o processamento de grãos. Aqui só mostrando para vocês, o triângulo aqui autopropelido e vermelhinho, máquina tracionada por trator. Tá ok? Quando aumenta o teor de matéria seca, e aqui as partículas retidas na peneira de 19, a gente começa a observar que a gente tem um aumento das partículas na peneira de 19. Tá? Por quê? Ficou mais seco, fica mais difícil de picar. Tá bom? Monitoramento e processamento de grãos. Como é que a gente tem feito?
a gente usa a técnica da flotação. Como que é isso, Gustavo? Eu seco 350 gramas de amostra no air fryer, ponho isso numa bacia com água, jogo essa material todo em cima da água e passo os dedos por cima desse material para permitir que o grão afunde. O grão é mais denso, ele vai afundar. Depois que eu fizer isso e ver que todos os grãos afundaram, eu pego uma peneira e vou recolhendo só a parte fibrosa, tá bom? E depois eu dreno essa água em cima da peneirinha, se caso escape algum grão, eu recupero. Então, aqui, só mostrando uma foto do procedimento, como é que ele é feito, tá bom? O passo a passo. E depois eu pego esses grãos, ponho num papel aqui, para drenar um pouco da água, e jogo isso aqui dentro da air fryer para secar. E aí eu uso uma peneira de crivo 4,75 milímetros. Nós, da Track and Feed, comercializamos essa peneira. Caso alguém tenha interesse, só entrar lá no Instagram, que tem um link. Eu vou disponibilizar para o pessoal aqui também da Syngenta, aqui da NK. E aí, o que a gente faz? A gente agita essa peneira e calcula a porcentagem de grãos que passou por ela. Então, só o grão quebrado em 4 pedaços passa por ela. Então, aqui você tem um exemplo da colhedora lá da Colorado, que passou 85% dos grãos passaram pela peneira de 4,75 milímetros. Ok? E isso aqui é um baita indicativo. Eu faço essa avaliação 5 vezes por dia e, se ela estiver ruim, eu vou lá na máquina e ajusto. Esse que é o ponto. Isso aqui tem que fazer do início ao fim, pessoal, para garantir que a sua silagem fique boa. Se você errar aqui, você vai pagar o preço disso por 1 ano, né? Então, a gente faz esse passo a passo. O que a gente considera? Se passar acima de 70% pela peneira aqui, eu considero processamento excelente. De 50 a 70, bom ou adequado, abaixo de 50, ruim. Só para você ter ideia, cada 10 unidades que eu subo aqui, pessoal, tem um dado do professor meu, foi meu professor lá nos Estados Unidos, cada 10 unidades que eu puxo aqui no processamento de grãos, eu consigo puxar 900 ml de leite, ou tirar meio quilo de fubá da dieta dessa vaca ou desse boi. Então, grava isso. Aproveita esse amido que está dentro da sua silagem. Aqui é só um aplicativo que pode ser usado. Você pega, esparrama os grãos que você separou em água e secou eles, e ele tira uma foto, e ele vai te dar aqui, ó, se chama Silage Snap. Ele te dá a porcentagem de grãos menores que 4,75 milímetros. Por que menor que 4,75 milímetros? Porque só o grão de 4 pedaços é menor que esse tamanho. Então, isso que me importa. É o mesmo que a peneira faz. O aplicativo ele é muito bom porque dá um resultado rápido. A foto é rápida. O problema é você preparar a amostra para a foto. Você tem que pôr isso numa lona preta e vir com a pinça separando grãozinho por grãozinho. Os maiores aqui são fáceis, mas os pequenininhos aqui são muito lentos. Então, por isso que eu só fiz uma foto na minha vida. Só para ter o exemplo aqui. Depois que eu vi que era demorado, eu já comprei a peneira e comecei só a usar a peneira. Tá ok? A gente tem outra medida, que é o KPS, e esse é feito em laboratório. Ele também usa a peneira de 4,75. Qual que é o problema do KPS? Se eu mandar para o laboratório até chegar ao resultado, que demora 1 semana, sua silagem já acabou. Então, a utilidade dele é mais para o nutricionista, o consultor seu que vai fazer a sua dieta, mandar para o laboratório para ter uma noção como é que está o processamento. Se tiver ruim, ele vai ter que pôr fubá na dieta, qualquer fonte de amido na dieta sua aí. E ele vai falar para você, na próxima colheita a gente resolve isso aqui. Agora vamos resolver o problema dos animais. Tá bom? Só para ter uma outra medida aqui também é o amido fecal, que ele é um indicador de quanto que você está perdendo nas fezes dos animais. Se você pegar uma amostra de fezes e mandar para o laboratório, ele dosa isso para você. Só que também ele é uma medida assim, ó, ele vai indicar o quanto você está perdendo. Corrigir só na colheita do ano que vem. Então, aqui só um exemplo. A gente pegou 50 vacas de lactação, uma com 2% de amido fecal e outro rebanho com 7% de amido fecal. A gente estimou a perda em grãos por dia. Então, a vaca 1 aqui, 160 gramas, a vaca 2, 560 gramas. A diferença entre elas são 400 gramas. Então, em um rebanho aqui de 50 vacas, você estaria perdendo 7,3 toneladas de grãos nas fezes.
Isso você perde todo dia, em doses homeopáticas, e você não vê. Então, põe preço nisso aqui. É muito dinheiro que está em jogo. Só para vocês observarem uma relação entre o KPS, que é quantos por cento de grão quebrado a gente tem, e o amido fecal, ó. Quanto maior o KPS, menos amido sai nas fezes. Então, é importantíssimo quebrar esse grão. Porque a silagem compõe na dieta de uma vaca 50%, 60% da dieta da vaca é silagem, pessoal. E isso ali, estamos falando que tem 6 quilos de fubá ali dentro dessa silagem de milho que fornece pelos animais. Só mostrando aqui alguns dados do Exalc Lab, da silagem de milho de 4.258 amostras do Brasil. Tem a silagem do Brasil em 2020, estava com 28% de amido e 47% de FDN. O KPS aqui é de 48,6%, ou seja, está perdendo muito amido nas fezes. Se eu jogar isso aqui, ó, cada 10 unidades que eu subir aqui, pessoal, puxa 900 ml de leite, ou me permite tirar meio quilo de fubá. Se eu elevar isso aqui, por exemplo, para 78, que são 30 unidades a mais, poderia me permitir tirar 1,5 kg de fubá ou 2,7 kg a mais de leite. Em 2021, o KPS melhorou um pouco, mas ainda continua ruim, né? E assim por diante. Eu vou mostrar um dado da nossa pesquisa aqui, que a gente fez e publicamos na principal revista de gado de leite dos Estados Unidos, né? Revista científica. A gente testou uma colhedora de arrasto contra uma automotriz. A de arrasto estava cortando a 6 milímetros e a automotriz nos 6, 12 e 18. Fornecemos aí para 24 vacas aqui a análise das 4 silagens. Então, a primeira aqui é a colhedora de arrasto. Teor de matéria seca igual, pessoal, porque foi a mesma roça, só colhi diferente, tá bom? Teor de fibra aqui em torno de 44%. E o amido 31, 32, mostrando que é uma silagem boa. Quando a gente vai para o processamento de grãos, uma que estava, a primeira, colhedora de arrasto, 32% só dos grãos passando pela peneira de 4,75, 54% na automotriz colhendo a 6 milímetros, colhendo a 12, 49% e colhendo a 18, 40%. Ou seja, até na automotriz, à medida que eu fui aumentando o tamanho de corte, ó, foi piorando o processamento. Essa é uma mensagem importante nesse trabalho. Deixa eu ver aqui, aconteceu alguma coisa aqui que Bom, aqui, ó, os grãos separados, né? Aqui da colhedora de arrasto e a automotriz. Dá para ver na foto a diferença, né? Quantos grãos inteiros eu tenho aqui na colhedora de arrasto em relação à automotriz. E olha que a automotriz não está no... Isso aqui não é um resultado top, não, né? Mas só para você ver a diferença. Então, aqui a Penn State das amostras, né? É quanto que ficou retido em cada peneira da Penn State. Então, aqui a gente no tratamento, colhedora de arrasto ficou 9%, na peneira 19%, peneira de 8% ficou adequada para todos, né? Na automotriz, a 6 milímetros, ficou 4%, um pouquinho menos que a colhedora de arrasto, para o mesmo tamanho de corte. É porque o cracker quebra também essa partícula maior, né? E a peneira de 12 milímetros, no tamanho de corte de 12 milímetros, a gente teve quase que a distribuição de partículas igual à colhedora de arrasto no 6. Os ingredientes da dieta que eu usei, 50% da dieta era silagem de milho, aproximadamente. A dieta tinha polpa, milho moído fino, farelo de soja, soy pass, que é a soja, farelo de soja protegido, gordura protegida e minerais e vitaminas, né, o premix. Aqui a composição da dieta, consumo, só recapitulando os tratamentos, ó. Primeiro aqui, colhedora de arrasto nos 6 milímetros, e depois a automotriz nos 6, 12 e 18 milímetros. Consumo de matéria seca foi igual para os 4 tratamentos. Produção de leite, quando a gente comparou a colhedora de arrasto versus a automotriz no mesmo tamanho de corte, 6 milímetros, puxou 1,2 litro de leite, pessoal. Você pensa num rebanho com 100 vacas, são 120 litros a mais por dia. Ou um rebanho com 100 vacas, menos meio quilo de fubá. São 50 quilos de fubá a menos por dia que você vai usar na sua dieta. Do 6 para o 12 não teve diferença, do 12 para o 18 caiu. 800 ml de leite. O que isso indica? A automotriz pode fazer um serviço ruim.
Então, você tem que estar monitorando. Olha para você ver, a automotriz produziu quase igual a colhedora de arrasto. Você vai pagar caríssimo numa máquina para fazer um serviço ruim para você? Não pode. Eficiência alimentar subiu. Nitrogênio no leite caiu, né? Por quê? Mais amido degradando no rumen. Bactéria está comendo mais amido. Isso é bom, produz mais proteína microbiana e produz mais proteína para o leite. E reduz a perda de nitrogênio. Digestão do amido aumentou quase 2,2 unidades, melhorou a digestão do amido. Do 6 para o 12 não teve diferença, do 12 para o 18 caiu, reforçando que a automotriz colhendo errado piora o desempenho. Glicose, mesmo efeito, subiu a glicose quando usou o cracker. Por quê? Quebrou mais amido, quebrou mais o grão, o amido ficou mais disponível no rumo, a bactéria fermentou, gerou propionato. Esse propionato entra no sangue, vira glicose lá no fígado. Mais glicose gera mais lactose, e mais lactose puxa leite. Do 6 para o 12 não teve diferença, do 12 para o 18 caiu também. Então, bem consistente que a automotriz no 18 milímetros foi ruim. Tempo de ruminação caiu na automotriz picada a 6 milímetros, porque a automotriz quebra partículas da peneira 19. Tá? Então, a ruminação caiu, esse foi um ponto negativo. Do 6 para o 12, também aqui ela subiu. Então, mostrando que, até agora, a gente viu que o 6 e o 12 deu o mesmo leite, mesma digestão de amido, mesmo consumo, tudo. Só que o 12 milímetros, a vaca ruminou mais, ou seja, isso que dá mais saúde para a vaca. Então, aqui, a gente começou a ver que o 12 milímetros era o tamanho ideal para esse experimento. A gente avaliou seleção, eu não vou entrar muito nesses dados aqui, mas a gente avaliou aqui, por exemplo, o amiloide A, que é um marcador de acidose subclínica, né? E as vacas que estavam na automotriz picando muito fino, teve mais esse amiloide A, né? Então, quando foi para o 12, reduziu. Então, qual foi a conclusão desse trabalho? O 12 milímetros foi o tratamento que maximizou saúde e desempenho. Usar o cracker puxou 1,2 litro de leite, e a automotriz, se ela tiver regulado no tamanho de partícula longo, aqui nesse experimento foi 18, não quer dizer que vai ser aí no seu, você tem que monitorar, mas o que esse experimento que mostrou? Se você cortar na automotriz muito longo, pode ser que você vai prejudicar seu processamento e pode ficar tão ruim quanto a colhedora de arrasto. Aqui só mostrando para vocês, pessoal, agora uma outra parte, que é as perdas durante o processo de silagem. Pode variar aqui de 9% a 59%. Então, quanto que ocorrem perdas, né? Então, aqui, primeiro, na colheita, a gente pode estar variando aí de 1% a 4% de perdas. O que é essas perdas aqui, Gustavo? Essas perdas aqui, pessoal, são o quê? A bica da colhedora jogando silagem fora da carreta, a carreta balançando no transporte na hora que leva para o silo e derrubar também e jogar isso no campo. Depois, a gente tem as perdas no silo. O que é isso aqui? Ó? Varia de 5% a 21%. O que acontece aqui, pessoal? Quanto mais tempo eu demoro para encher meu silo, mais eu vou perder, porque eu colhi a planta, ela começa a respirar. Então, o silo, a gente tem que encher ele em 3 dias no máximo. Tentar encher cada silo pelo menos em 3 dias. Quanto mais rápido, melhor. Então, quanto mais tempo ele é mais aberto, mais oxigênio ali, mais oxidação, respiração da planta está acontecendo. Então, quanto mais rápido você fechar, melhor. Né, a gente tem perdas ali de fermentação, né, porque na hora que a bactéria converte o açúcar do milho para ácido lático, que é o que conserva a silagem, perde um pouco também. Essa aí a gente só pode agir através de usando inoculantes bons, que são inoculantes selecionados geneticamente para evitar perdas, para conservar mais energia. E se a silagem for colhida muito úmida, abaixo de 30% de matéria seca, você pode ter perdas por efluentes, que é aquele caldo que sai do silo que leva nutriente. Por fim, a gente tem a deterioração que acontece na abertura do silo. Quando você não maneja bem o painel do silo, que a gente vai falar adiante. E isso pode chegar de 3% a 34%. Então, assim, se você fizer tudo certinho, você vai perder aqui, ó, 1% na colheita, 5% no feitio do silo e 3% no descarregamento. Então, só nisso aqui, a gente já perde 9%. O que isso indica? Se você ensilou 1.000 toneladas de matéria seca,
ou 3.500 toneladas de matéria natural, vamos pôr aqui 1.000 toneladas de matéria seca, você vai recuperar dessas 1.000, 90 toneladas você vai perder nesse processo aqui. É inerente ao processo essa perda. O problema é se você bater os 59%. Beleza? Então, vamos lá. Para não ter perdas grandes, o que a gente tem que fazer? Compactação. Primeira regra da compactação, tem que ter 40% do peso de maquinário em relação ao que chega por hora no silo. Então, se chega a 10 toneladas por hora, numa fazenda pequena, eu tenho que ter uma máquina de 4 toneladas. Se chega a 60 toneladas de forragem por hora, eu tenho que ter 24 toneladas de peso de trator. Essa é a primeira regra. Segunda, faixa de compactação. O caminhão descarregou, eu tenho que tombar aquele monte para ficar em faixas de 30 centímetros, para aumentar a compactação. Tempo de compactação é 1,1 vezes o tempo de colheita. Então, se foi 10 horas de colheita, eu tenho que ter 11 horas de tempo de compactação. Beleza? E se eu puder compactar em rampa, ajuda a compactar melhor. Abastecer o silo só até o limite das paredes. Não faça um silo de superfície em cima do de trincheira. Isso aqui perde demais. Não faça isso. Tem muita perda na lateral do silo, mesmo ele sendo de alvenaria. Então, use lonas, mesmo que seja a lona do ano passado, para pôr nas laterais do silo. No silo de terra, principalmente no trincheira, também precisa. Então, você põe essa lona aqui na lateral, enche o silo, depois você dobra essas lonas para dentro e vem com a lona nova. A gente gosta muito de usar essa barreira de oxigênio primeiro. Então, a gente primeiro põe essa barreira de oxigênio, depois a gente vem com as orelhas da lona que ficou na lateral do silo e joga por cima, e, por fim, vem com a lona 0 bala, dupla face, com espessura boa, que tenha data de validade, porque as lonas vêm com data de validade, de acordo com a proteção de raio UV que ela tenha. Então, pelo menos uma lona aí com validade para 12 meses, e eu ponho aqui por cima. E depois é socar peso em cima, realmente, para evitar que entre oxigênio. Então, corte pneu no meio, de forma que não acumule água, para não dar problema com o mosquito, e faça bem o silo ficar bem seladinho. Aqui só mostrando para vocês o efeito da compactação de 400 kg por metro cúbico até 1.000 kg por metro cúbico na perda de matéria seca no painel do silo. Né? Então, e aqui, cada risco desse aqui é uma fatia de corte. Pois bem, se você tira 30 centímetros por dia, olha só a perda. Independente da compactação, você vai perder só 2%. De 2 até quase 0, né, se a compactação for maior. Né? O que isso indica? Se a sua compactação não ficou boa, qual que é o jeito de você evitar um pouco de perdas? Arrancando um pouco mais por dia a sua fatia de corte. Tudo bem? Só que isso aqui você tem que ter animal para comer, né? Então, dimensionar o silo, que a gente não abordou aqui, mas vão estar lá nos e-books nossos, que depois eu vou mostrar aqui, é crucial para você não ter problema depois. Então, à medida que a gente vai aumentando, diminuindo a fatia de corte, a perda de matéria seca sobe. Principalmente se a densidade do silo estiver baixa. Se eu caprichar na densidade, sempre vai reduzir minha perda. Esse é o recado desse gráfico. E para a gente avaliar a densidade, a gente tem uma ferramenta nossa, da Track and Fit, que é essa sonda. Eu pego 15 pontos do silo e eu avalio, anoto a profundidade, que foi meu furo, com esse bastão aqui que mede a profundidade, e coleto e peso quanto que saiu de cada pontinho desse. E aí eu venho aqui, faço a média e entro nessa tabela aqui, Por exemplo, a média da profundidade dos meus furos foi 15 centímetros e a média do meu peso, a média das amostras lá que eu fiz deu 212, eu venho aqui, minha silagem está com 750 quilos por metro cúbico. Isso é importantíssimo, pessoal. Primeiro, para eu estimar o estoque de forragem que eu tenho, né? Saber minha densidade, se eu posso melhorar para o próximo processo. E, por fim, uma das coisas que mais tem problema, a amostragem representativa para eu enviar para o laboratório. A sonda me permite ter uma amostra muito mais homogênea, porque eu tiro em vários lugares.
Normalmente, o caboclo que vai para o laboratório lá, ele só dá umas 3 mãozadas aqui e manda para o laboratório. Não, aqui a gente pegou realmente 16 pontos, fizemos uma amostragem muito mais caprichada. Então, a gente tem esse equipamento aí, caso alguém tenha interesse, e vai essa planilhinha também para facilitar. Então, a taxa de retirada é importantíssima, tá? Aqui 2 silagens diferentes, uma de milho reidratado, que inclusive, se tem um momento para fazer ela é agora, que o preço do milho está despencando, e aqui uma silagem de milho, tá bom? Então, qual que é o padrão? Tem que tirar retinho o silo, ele tem que ser nesse capricho que você está vendo aqui nos dois. Uma fatia de corte adequada e sem afofar o silo, tá bom? Então, esse é um ponto crucial. Como é que a gente avalia, primeiro visualmente, mas como que a gente avalia também se o silo está tendo deterioração ou perdendo? A gente usa um termômetro espeto, que eu finco ele aqui no meio do silo e comparo com 3 locais no topo, né? Aqui é um silo que passou das paredes, não é o adequado, tá? Mas só para título de exemplo, e eu calculo a diferença de temperatura do centro com a média dos 3 do topo. Se essa diferença passar de 5 graus Celsius, indica que o meu silo está deteriorando, tá bom? Essa é a medida. Bom, pessoal, aqui só mostrando para vocês, divulgar o nosso trabalho, aqui são as fazendas que a gente hoje monitora a colheita, Chácara Naviraí, que é uma referência no Nelore, Chácara Calidar, que fica no Mato Grosso do Sul, também é uma referência aí em gado cimental, Grupo Santa Vitória, que tem 6 fazendas no Goiás, Grupo LED, que a gente já atendeu, que é a Grindos, né, fica em Descalvado, a Black Breed, Fazenda Araquá, Fazenda Tucaninha, Silagem Rancho Alegre, Fazenda Colorado, onde a gente monitora isso aí em tempo real. Tá bom? Aqui estão os materiais, convido vocês a seguirem a nossa página no Instagram, Track Feed. A gente tem essa peneira para avaliação do processamento de grãos, quem tiver interesse. Temos também essa sonda para avaliar e a parafusadeira também para avaliar a densidade. Temos esses 2 materiais aí que o pessoal vai sortear para vocês. Os 2 e-books, né, que ensina como dimensionar silo, o que avaliar tanto na hora que está fazendo silagem de grãos como na silagem de milho planta inteira. A gente tem um canal no YouTube, no Instagram e no Spotify. E eu aproveito aí para convidar quem tiver interesse. Nós vamos estar aí agora em Piracicaba, dia 6 de junho, um evento, primeiro evento presencial nosso, junto com o Eduardo Valias, que já foi gestor da maior multinacional de nutrição animal do mundo aqui no Brasil. Hoje trabalha como autônomo, atendendo cooperativas, num evento para formar lideranças, né, para o agro. Então, todo mundo que tiver interesse na sua fazenda, gerência, ou algum técnico, até o pessoal aqui da própria NK também, se tiver interesse, a ideia é sair com um plano de carreira para desenvolvimento pessoal, tá bom? E eu agradeço aí pela atenção, só tomar a liberdade aqui, só para mostrar também um outro material nosso, só para vocês verem aí a qualidade do e-book, tá bom? Só para vocês verem aqui, esse aqui é o e-book de silagem de grãos, ó. Só para vocês verem aqui, a gente dá muito detalhamento de como dimensionar o silo, como que faz as contas, o que tem que monitorar, o ponto de colheita, como é que tem que ser o processamento, tipo de moinho, granulometria, quanto de água coloca, como é que mistura essa água, como é que avalia se a água está bem misturada, e assim por diante. E da mesma forma, o de silagem de milho planta inteira, né, que a gente ensina todas as práticas aqui, o ponto de colheita, como avaliar, quais são os pontos aí para serem corrigidos e tudo mais. Então, está à disposição aí, se vocês entrarem aí no nosso Instagram, vai ter isso aí disponível. E é isso, estou aberto aí para perguntas e agradeço aí pela atenção. Professor, muito obrigado, pelos ensinamentos, acho que conteúdo excelente. A gente comenta aqui, se você quiser compartilhar, às vezes, a gente comenta... tá. Estou apanhando aqui, mas eu acho que agora eu consegui. Não, tranquilo. A gente comenta que a silagem, muitas das vezes, ela não é o produto final, né? O produto final é o leite ou a carne. Fala muitas das vezes porque hoje o mercado de silagem, ele cresce bastante, né? A gente tem muita oportunidade, o produtor tem muita oportunidade de se comprar a silagem. E a gente viu que,
para a gente conseguir chegar nessa qualidade, a gente tem vários passos, né? Então, ponto de corte, compactação, vedação, enfim, esses passos que você mencionou muito bem, muito claro, né? E o quanto a gente deixa de ganhar, né? Se a gente não fizer bem feito. E aí, para dar continuidade aqui, antes que a gente abra para a pergunta, né? Além desses processos de ensilagem, a gente tem que ter uma lavoura bem, né? Bem cuidada e com uma seleção de híbrido bem feita. E aí o Plínio vai dar continuidade, vai apresentar nosso portfólio para vocês. E aí no final a gente tem algumas perguntas aqui. E aí, né? As perguntas que a Dai vai comentar para a gente, né? Dar esse e-book rico em conteúdo aí que você construiu junto com o seu time. Então, fiquem aí que o Plínio, passo a palavra para o Plínio agora, falar um pouco do nosso portfólio, né, tanto do centro, tanto do sul. Então, a gente consegue atender as demandas desde o médio até o alto investimento, seja para leite, seja para corte. Plínio, passo a palavra para você aí, fique à vontade, e no final a gente tenta responder todas as perguntas aí de vocês. Obrigado mais uma vez. Ô Plínio, se estiver falando, o seu som não está saindo. E agora? Agora sim. Beleza. Obrigado, pessoal. Bom, eu tenho 20 minutos para investir o tempo de vocês aí para a gente também trocar uma ideia sobre o portfólio. Fiquem à vontade em colocar as perguntas no Q&A. E ao final eu posso auxiliar também no que diz respeito a produto, deles. Vou falar aqui pela região sul, pela região centro, centro-norte do Brasil, tá? Todo o portfólio que a gente tem funcionado para esses territórios e passar a mensagem, né, localmente, pelo time do Jean, do Silos, pelos nossos RTVs, pelos DTMs locais, vocês têm informações, acesso, né, informações sobre esses produtos e a gente espera que nos territórios a gente possa tá fazendo trabalhos, a gente já faz isso, né, mas que a gente possa intensificar trabalho de geração de resultados, silagem, para esse portfólio que a gente tem disponível e posicionado a marca NK. Bom, começando aqui por NK503, talvez essa mensagem seria de São Paulo para cima, São Paulo, Minas, Goiás, já que a gente posicionou com base em resultados e lançou, né, o NK503 recentemente, tanto no segmento de grãos quanto no segmento de silagem. Um híbrido que pela entrega, produtividade que ele tem, tanto para silagem quanto para grão, mas falando de silagem, qualidade bromatológica, toneladas ou quilos, né, de leite tidos por hectare, mais para frente aqui vou estar mostrando resultados, tanto para leite quanto para carne, a gente sem dúvida tem que trazer uma fortaleza de rentabilidade para esse produto. É um investimento que a gente faz numa genética que consegue nos entregar excelentes resultados. Junto aí, estaria também uma tolerância, falando agronomicamente do 513, eu traria também um comentário sobre uma fortaleza em relação à tolerância e enfesamento. Então, é um produto que vai nos dar uma segurança nesse sentido. E a gente sabe hoje que as garrinhas, sobretudo na região central do Brasil, é um problema e é um grande detrator de produtividade, tanto para áreas de silagem como áreas destinadas a grão. E a gente tendo uma boa tolerância imprimida no híbrido que a gente fizer a opção por essa produção, a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma, resultados melhores em regiões, né, ou ambientes que a gente tem uma pressão mais alta, né, uma pressão, inclusive, que perdura durante o ano inteiro. Tá? Outros pontos que eu trago aqui bem objetivamente falando do 503, a questão da conversão, então, a flexibilidade de posicionamento, tanto por ambientes ou regiões, como janelas de plantio dentro dessas regiões, tá? E aqui, por último, o 503 hoje,
é um produto, é verão, é safrinha, é grão, é silagem. Então, a gente está com um lançamento, né, na nossa marca recente, que eu acho que vai ser um excelente jogador, já prova isso por resultados, mas vai ser um excelente jogador na nossa vida como marca NK, no segmento de silagem, com o suporte dos silos. Nós, com certeza, teremos muitos e muitos frutos a serem colhidos com o NK 503. Falando um pouco de resultados, para que a gente dê realmente evidências palpáveis do produto e do desempenho dele nessa região, eu trago aqui produção de matéria seca e assim, a gente tem aqui realmente comparativos para a região São Paulo, Minas, Goiás, que são jogadores do segmento hoje de silagem. A gente tem desde materiais do médio alto até o alto investimento aqui, diversas marcas, para que vocês tenham uma ideia da entrega de 503 comparado a esses produtos aos quais ele foi nivelado para que a gente tivesse o lançamento dele e agora o fomento, né, de 503 no mercado de silagem. Aqui a conversão dele em quilos de leite por tonelada de matéria seca, é um dado bem particular do híbrido, né? A gente tem diversos valores e depende muito do ambiente, do manejo que o híbrido está para melhorar esses valores, mas na última linha aqui, falando de silagem para gado de leite, eu traria a entrega de produção de leite dele por hectare, ou seja, quanto de toneladas eu consigo produzir em produção de leite para cada hectare que eu plantar de 503. Então, aqui a gente tem valores tanto para ele quanto para os concorrentes, onde nos dá uma segurança muito grande em estar posicionando esse produto nesse segmento, que esse resultado nos traz que a gente está aqui realmente tratando de um vencedor no segmento, né? E cada vez mais vocês vão passar a ouvir a ouvir falar mais sobre K503 no mercado de leite. Fotos do produto, né? Também conversões, alguns resultados que eu já consigo mostrar para vocês para 520, a gente está sumarizando esses resultados para os produtos mais novos e em breve vocês terão acesso, mas nós tivemos bons resultados também em conversão de carne, que seria o bife Perton, para o 503, e também essa conversão de toneladas, né, ou quilos de carne por hectare, também cada hectare plantado, conduzido por essa genética pelo NK503. Passando para o próximo produto, o NK555, é um produto que já está posicionado no nosso portfólio na região também central do Brasil há algum tempo. O NK503 passa a ser um jogador também nesse segmento de alto investimento, e aqui a gente tem um produto, uma boa conversão também para leite e também para carne. Tolerância em enfesamento é outra fortaleza que eu trago para o 555, tá? E é um produto que a gente tem um porte de planta, um aspecto de planta, na verdade, muito atrativo também para esse segmento. A gente tem uma boa produção de matéria verde. Nós temos aqui um material falando do alto investimento, também um alto teto de produtividade, e a gente tem que imaginar, obviamente, a gente está esse produto com alta probabilidade, né, ou de possibilidade de produção de grãos, e a gente está fazendo as áreas bem manejadas se tornarem para o gado, né? Então, para o NK555, fica assim a mensagem, a gente continua com esse produto, a gente passa, na verdade, agora, como eu disse, com o trade, a ter um parceiro nesse segmento do alto investimento, sobretudo aqui na região central do Brasil, Minas, Goiás para cima, tá? Seria esse o posicionamento dos dois produtos. Vou passar aqui mais rapidamente algumas fotos
imagens do 555, tá? Agora falando mais, passando uma mensagem para o pessoal da região sul, o NK467 VIP3, hoje é um produto que está realmente posicionado do estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e sul do MS principalmente, no segmento de silagem, e eu acho que a fortaleza que a gente tem que enxergar nesse produto é a super precocidade. Ele passa a ser agora o único super precoce na região sul, posicionado no segmento de silagem, tá? É um produto que entrega uma boa produção de massa, uma boa participação de grãos nessa silagem, mas talvez o ciclo, né, desse produto seria uma grande fortaleza da gente ter essas áreas semeadas com 4,7, liberadas mais cedo, sendo liberadas para cultivos de outro inverno, de interesse do produtor, mas de qualquer forma a gente teria essa super precocidade, um ciclo mais curto nesse produto, com os mesmos atributos para outros híbridos precoces nossos, né? Que a gente genética, que é a produção de massa, que é a conversão de carne e de leite, né? E por fim a entrega de um alimento de boa qualidade. Dados e eu diria que tem cálculos de rentabilidade em cima do hectare plantado de 4,67 contra alguns concorrentes. A gente pode ver conversões de leite muito interessantes, né, e diferenças financeiras aqui, do que eu posso conseguir com 4,67 de outros híbridos, né? Então, aqui realmente a gente tem resultados de conversão do Milk 2006 com valores excelentes, né? A gente sempre no mercado, tecnicamente, que resultados de conversão acima de 1.500 quilos por tonelada de matéria seca já são bons resultados. Aqui a gente está tratando resultados na casa dos 1.700, 1.800 quilos, né, de leite por tonelada de matéria seca. Então a gente está falando de material com excelente conversão, e essa conversão contribuída pelo teto produtivo que ele tem de grãos, já que ele também é posicionado no segmento de grãos na região sul do Brasil, verão e safrinha. 520 é uma mensagem comum tanto para a região sul como para a região centro, tá? Um material que tem trazido, principalmente na última safra, a gente teve um ano de excelentes resultados desse produto, tanto na região sul como no centro, sul de Minas, Triângulo Mineiro. E assim, a gente tem visto nesse produto realmente um campeão de ensaios, um campeão de áreas lado a lado, um campeão de áreas comerciais, onde a gente tem posicionado. É um produto que responde muito à melhoria do ambiente produtivo, ao investimento, tanto no segmento de silagem, como também de grãos. A gente teve N áreas, eu posso dizer aqui para a minha região do Triângulo Mineiro, algumas boas áreas, aí, números de áreas comerciais vendidas, que a gente conseguiu ultrapassar a barreira dos 200 sacos de produtividade no grão, ou seja, a gente está tratando de um produto de uma alta performance do grão, também no segmento de silagem, contribuindo com uma qualidade, né, nutricional, uma participação de grãos nesse alimento muito grande. Então, por 520, eu traria uma alta produção de massa seca por área, né? É um material versátil e flexível no que diz respeito a posicionamento técnico, tá? Responde à melhoria do ambiente, como eu disse, e entre outras fortalezas aqui, uma boa tolerância ao complexo dos enfesamentos, com manejo adequado, que está acostumado a posicionar nessas áreas, independente da pressão que a gente vai ter naquele ano de cultivo. Tá? Então, 520 eu passo por alguns resultados aqui para vocês, principalmente produção de massa seca, de toneladas por hectare. A produção final de leite por hectare, eu acho que a gente trata aqui de valores e também em comparativo com um portfólio bastante comum, tá? Para boa parte dessa que eu trouxe do sul e do centro. Aqui uma conversão em quilos de carne por tonelada de matéria seca,
ele ficando aqui na liderança comparado aos mesmos híbridos que a gente comparou para conversão para leite, aqui o 520 comparado para conversão para carne. Então, esse mercado ele passa a ser um pouco mais importante a partir do norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás para cima, a gente passa a ter mais demanda, e aqui a gente está falando de um produto realmente que a gente vai poder posicionar, tem posicionamento para essas regiões, nesse segmento de silagem vai ser um marca NK bastante importante. Algumas imagens do 520, tá? Defender, essa mensagem ela vai para o pessoal do sul e da região centro. Nós estamos iniciando um trabalho de geração de informação desse produto. Já temos a parte da base de dados no campo nesse momento, e Defender vai vir como uma fortaleza para nós. Mensagem principal no segmento de médio, menor investimento, onde hoje a gente participa com Feroz, a gente vai passar a ter um jogo com uma tolerância a enfesamentos, aí eu destacaria esse terceiro tópico aqui, muito evidente, muito importante, e eu vou provar aqui para vocês com fotos comparativos do Defender VIP3 com outros híbridos concorrentes, e a pegada, pessoal, na marca NK vai ser o posicionamento no médio menor investimento, as duas regiões principais de produção de silagem do Brasil, sul e centro, e a nossa defesa, né, da marca e do produto nesse segmento com essa fortaleza da tolerância a enfesamento, tá? Áreas de médio menor investimento, a gente entende também que o manejo para cigarrinha ele é um pouco deficitário, e com uma tolerância melhor no híbrido que eu defini por cultivar nessas áreas, eu vou estar entregando produtividade, né, com essa genética, me ajudando a suportar aquela situação de pressão e ainda assim conseguindo bons resultados de conversão de leite e carne. Tá? Então, Defender, guardem, a pegada vai ser o menor investimento, fortaleza do produto, tolerância ao enfesamento. Aqui algumas imagens do produto, a espia, qualidade. E para fechar aqui, a gente faz o Feroz Viptera 3, hoje é o híbrido mais plantado para silagem. É um posicionamento hoje consolidado, onde a gente quer posicionar e vamos conseguir, inclusive, ter Defender no futuro próximo, na próxima safra, já com informações, base de dados em várias regiões e territórios. E as fortalezas principais do Feroz é o retorno ao investimento, né, o custo-benefício desse produto, muito interessante, o pacote técnico Feroz em produto menor investimento, num mercado maior de massa, né, é um custo-benefício diferenciado realmente, se comparado à concorrência. A gente tem aqui biotecnologia VIP3, uma boa tolerância ao enfesamento, tolerância a doenças foliares, um produto com um custo, né, hoje, por saco, bastante adequado para esse mercado e muito adequado, inclusive, para esse perfil de cliente. Então, aqui uma mensagem final para eu entregar para o Jean, realmente a gente com Feroz forte nesse mercado de médio, menor investimento, vamos passar um jogador mais, né, mais para esse mercado, que inclusive, por hora, é o maior mercado da silagem no Brasil hoje. Então, passando por várias camadas dentro desse segmento, o alto, o médio alto e o menor investimento, eu fecho com Feroz a dizer que a gente continua com toda esse produto trabalhando como um grande jogador e um grande defensor, na verdade, da produtividade nesse segmento, restrição aí, ou nesses clientes de produção de silagem de maior restrição em ambas as regiões. Tá bom? Obrigado. Fechou, Plínio. Obrigado pelo conteúdo, por apresentar todo o nosso portfólio, né? E em convívio aí, com os benefícios aí que a gente tem de qualidade e produtividade aliado aos pontos de ensilagem que o Gustavo trouxe, a gente leva rentabilidade para o nosso cliente.